essas crianças têm que ser protegidas pelo Estado, pela sociedade. 9 anos atrás, né, do PT contra a redução da maioridade penal. Quantas vidas não foram ceifadas desde 2003 para cá, que o Lula lá em 2003 disse também que era contrário. Quantos menores de 16, 17 anos que estupraram, né, que cometeram abuso, que roubaram as pessoas, que saíram impunes. O que que esse merda, né, desse ECA faz com essas pessoas? É isso mesmo. Sabe por quê? O ECA, até então, só protegeu o marginal e o vagabundo. Porque nenhum desses que estão aqui gritando chega e recebe na casa deles os criminosos. É muito fácil chegar aqui e ficar fazendo, sabe, narrativa para poder enganar bobo, para poder chegar e falar o seguinte: respeita a minha fala, ganha para deputado federal e vir para cá. Presidente. Essas pessoas, o máximo que ela pode ter como penalização é 1 a 3 anos em ressocialização lá dentro. Isso se não completar 18 anos e é solto imediatamente. É muito interessante que venham aqui e pagam de virtuosos. Vamos cuidar dessas crianças. Não tem criança e adolescente ali, meu amigo, vítima não. Ninguém que está querendo colocar estudante em cadeia não. Sabe o que está acontecendo? Está acontecendo como aconteceu agora em São Paulo. Menores de idade que estupraram. Escuta, você tem capacidade. 2 crianças de 8 anos e 10 anos de idade. Esse adolescente, esse marginal, não vai para cadeia. Aos 18 anos ele é solto e fica 3 anos, isso é justiça? É muito interessante olhar somente para o lado, né, digamos assim, dos direitos humanos. E a pessoa que foi morta por esse menor? E essa criança que foi abusada? Vocês ficam com um discurso muito demagogo há anos, que não protege o cidadão de verdade. O povo brasileiro está cansado disso. Tem pesquisas que mostram que mais de 80% da população brasileira quer sim a redução da maioridade penal. Perdão, errei. 90%. Esses 10% é igual a música do Gustavo Lima. Os 10% é vagabundo. Porque é inacreditável como até hoje tem que discutir isso. Enquanto fica aqui proletando, adiando a discussão, vocês vão ser responsáveis por essas crianças abusadas? Vocês vão ser responsáveis por as pessoas roubadas? Claro que não. Pelo amor de Deus, é impressionante como a gente tem que aqui pedir para que criminoso vá para a cadeia. É porque, obviamente, vocês gostam de bandido. Inclusive, colocou um na presidência. Não ao adiamento, e vamos discutir essa matéria e colocar, mesmo que seja menor, criminoso na cadeia. Eu tive há 6 anos os meus pais assassinados na sua propriedade. E dentre os delinquentes, os marginais, tinha lá um adolescente. O deputado aqui acabou de testemunhar a respeito de que um menor de idade matou os seus pais. E qual é a solução que a esquerda apresenta? Nenhuma. Ela acabou de dizer, né, citou várias pessoas aqui envolvidas em crime, etc e tal, e que eles têm que ir para cadeia. Então quer dizer que a cadeia funciona para maior de idade. Mas a cadeia não pode funcionar para quem tem 2 anos a menos? Espera aí. Nós não estamos citando o caso aqui isolados. Olha só, aqui nesse plenário tem um caso de pais que foram mortos. Você tem aqui, ó, em Cachoeiro do Itapimirim, também crianças que foram abusadas. Você tem um jovem que tacou uma bomba caseira em escola, queimou crianças. Em São Paulo, crianças de 8, 10 anos foram abusadas. Quem tem filho aqui, sabe, quem é pai, sabe a dor que é. Qual que é a solução para essas pessoas? Vocês não apresentam. 90% da população quer isso. Adiar isso é ignorar a dor dessas pessoas. Então, não, senhor presidente, a retirada de pauta e que a gente consiga realmente, pela primeira vez na história do país, fazer com que criminosos que comandam organizações criminosas... Eu nasci numa favela. Muitos aqui pisam na favela só quando é para fazer trabalho social. Eu nasci em uma. Eu sei o que um menino de 16, 17 anos é capaz de fazer. E o que nós vamos fazer com esses delinquentes? É cadeia. Não quer ir para cadeia, é só não matar, não roubar, não estuprar, não cometer latrocínio, que tudo vai para lá. Um abraço. Governo. Está encerrada a votação. Está encerrada a votação. Não a retirada, 42, 42, sim, 7. Senhor presidente. Conceda a palavra ao relator da proposta, deputado Coronel Assis. Senhor presidente. Ele disse assim: eu nasci numa favela, eu sei o que um delinquente pode fazer aos 16 anos. Ele revela uma visão de que a favela é o lugar onde está esse adolescente capaz de cometer crime. Porque o menino prodígio do fascismo brasileiro, influencer do ódio, ele revela uma visão elitista,
racista, preconceituosa e extremamente seletiva. O sistema penitenciário brasileiro hoje, infelizmente, é uma faculdade para o crime organizado. Não há nenhum tipo de recuperação, ao contrário, muitas vezes criminosos saem daquele espaço se tornando criminosos ainda mais profissionais e ainda aliciados às organizações criminosas, que anteriormente eles não eram. Falou e não falou nada. E fica igual um papagaio aqui, me chamando de fascista, racista, taxista, ciclista. Tu troca o disco, amigo. Troca o disco. Aqui a discussão é muito clara, porque eu fui chamado de racista e fui chamado aqui de fascista e eu estou me defendendo, eu fui citado e eu posso me expressar, só ler o regimento. Agora, a discussão aqui é simples, é cristalina. É quem defende menor vagabundo que mata, rouba, estupra e quem quer que ele vá para a cadeia. Eu citei aqui a favela e eu sei mesmo o que um menor delinquente de 16 anos pode fazer. Porque você não conhece a verdade, você não sabe o que acontece lá dentro. Agora, qual é a solução? A solução é qual? Você não diz. A esquerda não fala. Eu vou repetir aqui, bem calmo. Mês passado, adolescentes estupraram uma criança de 8 e 10 anos coletivamente. Existe um lado que está defendendo com que esses menores, que já podem decidir o futuro do país votando, que já podem casar com o consentimento dos pais, que também possam ser responsabilizados pelos seus atos. Este é um lado. O outro lado não apresenta solução, vota inclusive contra o aumento de pena para crimes hediondos. O governo atual, e neste ano, a maior taxa de feminicídio é neste ano. Meus parabéns por esse recorde. Nós temos, só em 2023, 11 mil adolescentes. Não é qualquer coisa, não. É muita gente. Deputado é Nicolas. muito menor. E finalizo. É muito melhor. Eu já falei, você não estava aqui, presta atenção. Eu já falei, 74, quer que eu repito? Artigo 74. Você não é o presidente, já falei com o presidente. Eu já falei com o Vamos presidente. concluir. Ele foi me O citado. deputado já vai concluir. Vamos lá, Para deputado concluir, Nicolas. existe dois lados aqui. Pode me chamar do que quiser. A verdade é nua e crua. Há pessoas sendo mortas, estupradas, crianças sendo abusadas, porque esses menores não estão na cadeia. Então é simples resolver. Quem quer cadeia para essas pessoas e quem não quer. O povo brasileiro já decidiu, 90% é a favor. Vamos ler o relatório agora e vamos aprovar isso, porque ninguém aguenta mais. Só esse Deputado povo aberto aqui. Então eu te pergunto, né? Quantas foram as vítimas? Quantas foram as crianças, como tem acontecido esse ano, que foram abusadas por menores? Quantas pessoas foram roubadas por esses menores criminosos? E aqui o projeto, ele vai realmente a diferenciar o adolescente que é estudioso, o adolescente que tem caráter e o adolescente que comete crimes. E aqui eu ouvi dizer que, na verdade, é o único argumento que eu ouvi aqui, além de, obviamente, Bolsonaro e extrema-direita, mas o único argumento que foi proposto aqui é de que colocar menores na cadeia não vai deixar as pessoas mais seguras. Horas. Então vocês são contra prender os outros? Que o que eu vi aqui agora aqui é o seguinte, o Bolsonaro tem que estar na cadeia, né? Isso aí, o Bolsonaro, a prisão resolve. Agora, a questão é a seguinte, quem anda no avião do Volcar tem que ir para a cadeia também, ou seja, para isso, a cadeia não está superlotada, né? Ou seja, os seus argumentos, os argumentos da esquerda nem se sustentam por si só, é incoerente. E aqui, mais uma vez, foi se falado, né? Porque daqui a pouco vai reduzir para 14 anos, né? Sabe quais países que têm até de 12 anos, meus senhores? Eu peguei alguns países aqui aleatórios, tá, Zé Trovão? Sem aleatórios. Vamos ver? China. A China, a partir de 12 anos, quem cometer crime grave vai pra cadeia. Vou pegar outra aqui, ó. Foi aleatório também, tá? Cuba. Vocês acreditam que a partir de 16 anos de idade já pode ir pra cadeia em Cuba? É possível, tô te falando, hein? Peguei outro país aqui, aleatório. Rússia. 14 anos também, tô falando. 14 anos, meus senhores. E o último, Coreia do Norte. 14 anos, tô te falando. 14 anos, ou seja, os países de esquerda, olha só, os países que a esquerda, o PT vai para lá, coloca como exemplo, tem a redução da maioridade penal, senhores. Olha só. Então, assim, o argumento da superlotação caiu por terra. O argumento de que isso não vai trazer mais segurança também caiu por terra, porque os países que vocês defendem também adotam. Sobrou o quê? Sobrou nada. Sobrou risada.
Dá risada aí agora, porque é o único argumento que vocês têm. E a risada ainda com um sorriso amarelo, né? Porque realmente deve ser muito vergonhoso defender a não redução da maioridade penal, enquanto, vou repetir, nessa semana que vocês estão atrasando o projeto de ser aprovado, um adolescente, 31 de maio, ó, foi apreendido, suspeito por tentar cometer feminicídio contra a própria mãe. Isso aqui merece o quê, gente? Eu não estou entendendo. Esse menino aqui tem que ir para onde? É para cadeia, não tem outro lugar para ele ir. Adolescente apreendido por invadir joalheria, né? Então o menino rouba, mas ele não pode ir para cadeia, não. O menino aqui também tenta cometer homicídio contra os colegas de sala de aula e também não vai acontecer nada com ele. E o último argumento que vocês apresentaram, isso não vai resolver o problema da segurança no país. Ora, ninguém aqui está vendendo que isso aqui é bala de prata para resolver a segurança do nosso país, não. A gente tem que começar colocando organização criminosa como terrorista, isso é ótimo, que é um bom ponto. A gente tem que começar a combater criminoso em qualquer lugar que seja, seja na favela ou na Faria Lima. Tem que pegar todo mundo. Cometeu o crime, tem que ir para cadeia. Quem tiver envolvido criminosamente com o Banco Master, tem que ir para cadeia. Tem que ir para cadeia. Agora, ai, Nicolas, você pegou o jatinho de invocar, me prende. Pelo qual crime? Em 2022, me prende aí, uai. Qual o Código Penal? Atira o Código Penal, vocês vão botar na cadeia. Isso é um atestado de idoneidade pra minha vida. Tudo que você sempre vai falar a respeito de mim é que eu peguei a carona num jato de alguém que em 2022 tinha cometido crime nenhum. É isso que sobrou? Agora, amigo, se eu começar aqui a falar da ficha corrida de alguns aqui, o trem vai ficar feio. E não precisa olhar pra mim, não. Eu não falei de ninguém. Se tá olhando pra mim aqui é porque a carapuça se viu. Então, assim, a ficha corrida do PT é extensa, amigo. A minha, você vai ver lá, ó. Sou bacharel em Direito pela PUC Minas, acabei de fazer 30 anos de idade, tenho 2 filhas, sou casado com a Lívia e só tentem na próxima. Pode ficar repetindo aí que nem um papagaio. Ah, já tinha invocado. Enquanto isso, eu sou responsável por mensalão, petrolão, roubo do INSS e vamos aprovar esse projeto. Obrigado.